Agora vamos para o próximo exercício. Represente as operações a seguir em uma malha quadriculada e colhe-a no seu caderno. Explique como você resolveu cada item. Então, o item A, 3 cestos mais 2 cestos. Então, numa malha quadriculada, a gente pode observar, que a gente aqui foi representado, o denominador são 6, Então a gente sabe que a gente pode fazer a representação, por 6 quadradinhos, que é a parte inteira. Todos os quadradinhos, 6 quadradinhos. A primeira fração nossa é 3 sobre 6, ou seja, 3 partes, de 6. Então, pintamos aqui 3 partes, de 6. Então, 1, 2, 3. 3 partes é o nosso denominador, 3 de 6 no total dessa figura. Aí a gente tem uma adição, 2 cestos. Novamente, figura dividida em 6 partes e pintada 2 partes dessas 6. E a soma? A gente sabe, que quando o denominador são iguais, conserva o denominador. Então, conservou 6. E soma os numeradores. 3 mais 2, 5. Então, a soma, de 3 cestos mais 2 cestos é 5 cestos. Representando, então, aqui, ficou com os 6 quadradinhos. E destes 6, 5, está pintado, que é a resposta aqui, porque a gente tem 5 sobre 6. Então, a letra A, esta, é a representação na malha quadriculada. Letra B. 1/3, mais 1/4 mais meio. Isso foi o que o exercício nos deu. 1/3 mais 1/4 mais meio. A gente sabe que as bases aqui, são diferentes. Então, a gente tem que encontrar o menor múltiplo comum entre o 3, o 4 e o 2. Ou seja, na tabuada do 3, a gente tem 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Na tabuada do 4, a gente tem 4, 8, 12 e assim por diante. Na do 2, a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. O menor número, múltiplo comum que aparece aqui é o 12. Então, o nosso denominador tem que ser 12. Na nossa primeira fração, 1/3. A gente sabe que esse 3 tem que transformar em 12. Então, qual número que a gente multiplica na tabuada do 3 que o resultado é 12? Ou seja, voltando aqui, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. Então, tem que multiplicar por 4, tanto em cima, quanto embaixo. Aí, 4 vezes 1, 4. 3 vezes 4, 12. Ok. Mas, a nossa segunda fração, o denominador é 4. Então, a gente tem que transformar em 12. 4 vezes quanto que o resultado é 12? 4 vezes 3. Então, a gente multiplica tanto embaixo quanto em cima. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 3, 3. Mais, a outra fração, meio. O denominador é 2, então a gente tem que transformar em 12. 2 vezes quanto que o resultado é 12?
2 vezes 6. Então, multiplicamos embaixo e em cima. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 6, 6. Agora, né, que os nossos denominadores já estão todos iguais, ó, todos com denominador 12, a gente pode conservar o denominador e somar os numeradores. 4 mais 3, 7. 7 mais 6, 13. Então, a fração, né, que representa esta soma é 13 sobre 12 avos. Ou 1 mais 1 sobre 12. Por quê? 13 sobre 12 é a mesma coisa que 12 sobre 12 mais 1 sobre 12. E o 12 sobre 12, né, a gente sabe que é o inteiro, que é o 1. Por isso, né, a gente aqui coloca 1 mais 1 sobre 12. O que isso quer dizer? Que a gente teve, né, um inteiro, todos os quadradinhos, né, a gente vai ver na representação que vai estar todos pintados e mais um quadradinho de outra, né, outra figura, também com 12 partes, em 12 partes divididas. Então, aqui na representação, 1/3, né, a gente já descobriu que o menor múltiplo comum é o 12. Então, né, dividimos a malha, nossa malha quadriculada aqui na nossa figura em 12 quadradinhos. Destes 12, né, a gente descobriu que o 1/3 é a mesma coisa que 4 sobre 12. Então, 1/3, a gente vai pintar 4 quadradinhos dos 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Essa é a representação de 1/3. De 1/4, a gente viu que 1/4 é o 3 sobre 12. Ou seja, a figura dividida em 12 partes, sendo 3 partes dela pintada, né? 3 quadradinhos. Representação de 1/4 deveria ficar assim. E a representação de meio, a gente viu que é 6 sobre 12. Dos 12 quadradinhos que a nossa figura está dividida, né? A gente pintou 6 deles. Aí aqui no caso, o 4 sobre 12, né, que representa 1/3, só foi dado mais destaque, né, nessas partes que estão divididas, tá? Porque, ó, aqui, né, a gente vê os quadradinhos divididos mesmo, ó. E aqui a linha está um pouquinho mais claro. Mas, né, só para comparar aqui, 1/3 é igual a 4 sobre 12, 1/4 é igual a 3 sobre 12 e o meio é igual a 6 sobre 12. E o resultado dessa soma? A gente viu que é 13 sobre 12. E que 13 sobre 12 representa uma figura, né, inteira pintada, que é aqui, ó, temos os 12 quadradinhos pintados, mais um quadradinho de 12. Então, outra figura aqui, que a gente tem 12 quadradinhos e somente um deles pintado. Então, né, essa soma aqui é o 13 sobre 12, ou 1 mais 1 sobre 12. Então, a representação, né, da letra B deveria ficar assim. Letra C. 2/3 mais meio. 2/3 mais meio
né? Novamente, a gente teria que ver, né, na tabuada. Na tabuada do 3 e do 2, quem é o menor múltiplo comum. Ou seja, lá na tabuada do 2 a gente tem 2, 4, 6 e assim por diante. Na tabuada do 3 a gente tem 3, 6, né? Então a gente já viu que o menor múltiplo comum entre 2 e 3 é o número 6. Então o nosso denominador tem que ser 6. Para transformar, né, o 2 terços, o 3, esse denominador 3 em 6, a gente, né, multiplica por 2. Então multiplicamos embaixo e multiplicamos em cima. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Mais, nossa outra fração é 1 sobre 2, que também, né, devemos transformar num denominador 6. Então, 2 multiplicado por 3 é igual a 6. Então, a gente também multiplica o numerador. 1 vezes 3, 3. Então, né, agora com as bases iguais, podemos permanecer a base, que é o 6, e somar os numeradores. 4 mais 3, 7. Ou seja, 7 sobre 6, 7 sextos. Ou 1 mais 1 sobre 6, porque, né, este 1 aqui, ó, representa 6 sobre 6. Então, lá na nossa representação. 2 terços, né? Que a gente já pode comparar aqui com 4 sextos, que são iguais. Né? A gente dividiu aqui, ó, em 6 quadradinhos e pintou 4. Na fração meio, ó, meio igual, né, equivalente a 3 sobre 6. Na fração meio, a gente pintou 3 quadradinhos dos 6, né, que tem na nossa figura. Então, essa soma, ó, 4 mais 3 dá 7. 7 sobre 6, que é o valor, né, da soma das frações. Então, a gente, na representação, temos a primeira aqui toda, né, pintada, os 6 quadradinhos, e mais um quadradinho de outra figura que também está dividida em 6 partes. Então, né, aqui representa o nosso 6 sobre 6, que é o 1 inteiro, e aqui representa o 1 sobre 6. Na letra D. 1 menos 2 terços. 1 menos 2 terços. Então, sempre que não tem nada aqui, né? A gente sabe que é um 1 embaixo. Então, 1 menos 2 terços, o menor múltiplo comum, né? A gente já percebe logo de cara que é o 3. Então, o nosso denominador é o 3. Quanto, né? Que a gente multiplica o 1 para dar 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Né? Então, ficamos com denominadores iguais, porque o 2 terços já está com base 3, com o denominador 3. Então, 3, né, sobre 3. 3 menos 2, 1. E conservamos a base. Então, 1 menos 2 terços é igual a 1 terço. Na nossa representação, o 1 corresponde, né, ao inteiro. Então, dividimos aqui a nossa figura, os quadradinhos. Né? Pintamos 1, que é o inteiro, todos os quadradinhos. No caso, 2 terços, né?
dividimos aqui, ó, em uma parte, duas partes, três partes. E dessas três partes, duas está pintada, representando 2/3. E o resultado, né, que é 1/3, está representado aqui, ó. Temos três partes divididas e uma parte pintada. Aqui também fizemos a representação do 1, né, que é 1 inteiro, é igual a 3/3. Então, este aqui com este são iguais, tá? São equivalentes. Então, representação deve ficar assim. Agora, atividade 3, né, da situação de aprendizagem 3. As frações no Tangram. O Tangram é um quebra-cabeça chinês composto por 7 peças, sendo elas triângulos, quadrados e paralelogramo. Letra A. Observando o Tangram, quantos triângulos vermelhos, ó, este, são necessários para ocupar a área do triângulo verde, que é este maior. E quantos triângulos vermelhos são necessários para ocupar a área do triângulo azul, que também é o triângulo maior. Então, né, a gente pode perceber que o Tangram ele é composto por dois triângulos grandes, né, que é o verde e o azul, dois triângulos pequenos, que é este vermelho e este aqui, né, que é laranja. Também um triângulo médio, que é o amarelo, um quadrado, que é este aqui, e o paralelogramo, que é este rosa. Essa atividade é mais fácil, né, se vocês conseguiram, né, fazer este Tangram, recortasse, né, todas as peças, e aí facilitaria muito, né, para vocês estarem respondendo as perguntas. Então, a letra A. Quantos triângulos vermelhos são necessários para ocupar a área do triângulo verde? Então, ó, este triângulo é o vermelho. Quantas vezes, né, esse triângulo pequeno cabe dentro desse triângulo verde? Esse triângulo pequeno cabe exatamente quatro triângulos vermelhos desse pequeno cabe dentro desse triângulo maior verde, ó. Vou fazer, ó, só por cima, tá? Pra gente ver. Um desse triângulo, né? Poderia ser aqui, ó. O outro aqui e aqui. Né? Então a gente teria aqui um, ó. Ou seja, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Este triângulo verde é igual o triângulo azul. Então aqui também cabe 4 triângulos vermelhos. Aqui também, né, cabe 4. Então, a resposta da letra A. Quantos triângulos vermelhos são necessários para ocupar a área do triângulo verde? São necessários 4 triângulos vermelhos.
tanto para o triângulo verde quanto para o triângulo azul, né? Então a outra pergunta da letra A é, ó, e quantos triângulos vermelhos são necessários para ocupar a área do triângulo azul? Também 4. Então são necessários 4 triângulos vermelhos, tanto para o triângulo verde quanto para o triângulo azul. Ou seja, os dois triângulos juntos, né, são necessários 8 triângulos pequenos vermelhos. Letra B. Se o tangram fosse formado por apenas triângulos vermelhos, quantos seriam necessários para completar o tangram? Então, ó, aqui a gente sabe, né, que tem uma divisão de 4 triângulos pequenos. E aqui também. Aqui a gente tem um, né? E aqui a gente tem um. O nosso quadrado, ó, a gente pode dividir ele em 2 triângulos pequenos, ó. Um aqui e um aqui. Então, quadrado é 2. O triângulo médio, a gente pode, ó, passar aqui. Estamos dividindo, ó, em 2 também. 2 triângulos pequenos. E no nosso paralelogramo, também é 2, ó. Um aqui e outro aqui. Ou seja, para a gente formar, né, o nosso tangram completo apenas pelos triângulos vermelhos, são necessários 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 1, 11. Mais 1, 12. Mais 2, 14. Mais 2, 16. São necessários 16 triângulos vermelhos. Agora, né, o exercício C. Complete a tabela abaixo com a fração e a porcentagem de cada figura em relação ao tangram. Tangram, né, triângulo verde, que é o nosso triângulo maior. Fração que representa ele é 1/4. Porcentagem 25%. Né? Vamos pensar aqui, ó. A gente sabe que o nosso tangram pode ser dividido, né, por 16 triângulos pequenos. Então, o nosso todo desse triângulo é 16 por 16. É o nosso tangram inteiro, certo? O triângulo maior verde, a gente sabe então que o denominador é 16, correspondendo ao tangram inteiro. E quantos, né, triângulos pequenos a gente tem neste triângulo grande verde? 4. Então, 4 sobre 16. A gente sabe que 4 sobre 16 tem como, né, a gente simplificar. Como, né, que a gente simplifica? Dividindo tanto o numerador quanto o denominador por um determinado número. Ou seja, vamos pensar. Sempre a gente começa pensando lá no 2. 4 divide por 2? 4 divide por 2? Divide. Na tabuada do 2. Né? 2 vezes 2, 4. Para 4, nada.
Então, 4 divide por 2. Agora a gente tem que ver se o 16 também divide por 2. Tabuada do 2 tem o 16? Tem, né? 8 vezes 2, 16. Então, ok, os dois dividem. Ótimo. Então, 2 sobre 8. Será que ainda dá para simplificar mais uma vez? A gente vai tentar novamente. 2 divide por 2? Divide, né? 2 dividido por 2. 2 vezes 1 é 2. Então, ok. Será que o 8 divide por 2? 8 dividido por 2. Tabuada do 2 tem 8? Tem, né? 4. 4 vezes 2, 8. Então, triângulo verde, a fração que representa ele, 1/4, que é o que a gente também encontrou aqui. Porcentagem é 25%. Por quê? Né? Se a gente tem que o 100% é o 4 sobre 4, corresponde ao 100%. Então, se a gente divide 100 dividido por 4, vai dar cada parte 25%. Se aqui a gente só tem uma parte de 4, então, né, corresponde a 25%. Que é o que o exercício aqui nos deu. Triângulo azul. Triângulo azul a gente sabe que é idêntico ao triângulo verde. Ou seja, a mesma análise que a gente fez para o triângulo verde é a mesma do triângulo azul. Ou seja, aqui também é 1/4. E aqui também é 25%. Triângulo amarelo. No triângulo amarelo, a gente sabe que o tangram inteiro, né, como a gente viu, é dividido por 16 triângulos pequenos. É o nosso denominador. 16. No triângulo amarelo, a gente utiliza dois triângulos, né, desses 16. 2 sobre 16. Tem como, né, a gente simplificar? Se a gente dividir, né? A gente sempre vai ver. Tem como dividir por 2? 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, nada. Então, 2 sobre 16 aqui vai ficar 1 sobre 16 divide por 2. Lá na tabuada do 2, tem o resultado 16? Tem, né? 2 vezes 8, 16. Ou seja, a fração que representa o nosso triângulo amarelo é 1 sobre 8. Agora a gente precisa, né, descobrir a porcentagem. Então, o nosso denominador é 8. O todo é 8 sobre 8, que corresponde a 100%. Certo?
Então, se a gente pega o 100, né, e divide por 8, vamos encontrar quanto corresponde cada parte, né? Então, 100 dividido por 8. Na tabuada do 8 tem 10? Não tem, né? Mas o que chega mais próximo é o próprio 8. 1 vezes 8, 8. 10 menos 8, 2. Abaixa o 0. Tabuada do 8 tem 20? Não tem. O que chega mais próximo é o 16. Então, 8 vezes 2, 16. 20 menos 16, sobra 4. Não tenho mais ninguém para baixar e preciso, né, continuar aqui a minha conta. Então, colocamos a vírgula e acrescentamos um 0. Tabuada do 8 tem 40? Tem, né? 8 vezes 5 é 40. 40 menos 40 sobra 0. Ou seja, a porcentagem aqui referente ao triângulo amarelo é 12,50%. Paralelogramo agora. Paralelogramo é este rosa. A gente sabe que o Tangram inteiro é dividido em 16 triângulos vermelhos pequenos, né? E que o nosso paralelogramo corresponde a 2 dos 16. Ou seja, igualmente o nosso triângulo amarelo que a gente acabou de descobrir, que é 1/8. Né? O mesmo procedimento que a gente fez para o triângulo amarelo, também utiliza o mesmo procedimento para o paralelogramo. Ou seja, aqui também é 1/8. E aqui também a porcentagem corresponde a 12,50%. 12,5, né? Esse zero nem é necessário. O quadrado né, o denominador a gente já sabe que é 16. Ele também é dividido em duas partes. Ou seja, análogo, né, ao paralelogramo e ao triângulo médio amarelo, que também vai dar 1/8. Mesma conta, né, que a gente fez anteriormente. E a porcentagem, 12,5%. Agora, o total, né? Ele quer a soma do total. Ou seja, então o exercício, né, nos pede para fazer a soma do total das frações. Então, 1/4 correspondente ao triângulo verde, mais 1/4 correspondente ao triângulo azul, mais 1/8 correspondente ao triângulo amarelo, mais 1/8 correspondente ao paralelogramo e mais 1/8 correspondente ao quadrado. A gente sabe, né, que os denominadores aqui são diferentes. Lá na tabuada do 4 e no do 8, o menor múltiplo comum entre eles é o número 8, ó. É o primeiro que aparece, né? Então a gente sabe que o denominador aqui
vai ser 8. 1/4. A gente precisa, né, transformar o 4 em 8. Quanto que a gente multiplica o 4? A gente multiplica por 2. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. Igual, né? 4. A gente vai multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. Aqui, o 8 nessas três frações, né, já tem denominador 8. Então a gente não mexe, né? Não mexe nelas, somente copia. Então temos 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. 7 oitavos é correspondente, né, à soma das frações. E também pede, né, a soma das porcentagens, que a gente tem então 25%, correspondente ao triângulo verde, triângulo azul também 25%, triângulo amarelo e o paralelogramo e o quadrado são 12,5%. Ou seja, né? Aqui, ó, é 25, né? 0,0, porque não tem nada. 0 mais 0, 0. Mais 5, 5. Mais 5, 10. Mais 5, 15. 5 mais 1, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 2, 13. Mais 2, 15. Mais 2, 17. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. Ou seja, né? O total da porcentagem 87,5%, né? Mas por que, né, que não deu o 100%? Porque, né, a gente não, no nosso quadro não tinha contando, né, os triângulos pequenos, que é os vermelhos. Ou seja, 100% menos 87,5%. A gente vai ter que emprestar, né, para todos. 10 menos 5, 5. 9, né? Aqui fica 9. Aqui também fica 9 e aqui fica 0. 9 menos 7, 2. 9 menos 8, 1 e 0. 12,5. Que é, né, que falta para completar os 100%. Então a gente sabe que 12,5% corresponde, né, aos dois triângulos menores que está lá na nossa figura do Tangram. Vimos então, né, que o total das frações ficou 7 oitavos. E o total da porcentagem ficou 87,5%.